Então aqui eu separei algumas legislações ambientais, fiz uma escala temporal, né? Então começa lá em 1981 com a Política Nacional de Meio Ambiente, depois passa ali em 1986, 88, 97, 98 e 2011. Então essas legislações que eu separei aqui são legislações que de fato elas influenciam, né, na questão do licenciamento ambiental, ou seja, tem alguma coisa dentro dessas legislações que são referentes ao próprio licenciamento ou à proteção ambiental. Por quê? Porque o próprio licenciamento ele é um instrumento de proteção ambiental. Ele surgiu, né, com a ideia de proteger o meio ambiente, de proteger os aspectos ambientais, né, ao nosso redor, justamente para que nós tenhamos aí uma certa regulação da utilização desse meio ambiente. Então, o licenciamento ele vem para auxiliar nessa gestão ambiental urbana, gestão ambiental de uma forma geral. Tá? Na Política Nacional do Meio Ambiente, então, a gente tem lá no seu artigo 10º uma questão relacionada ao licenciamento, né, com relação às atividades potencialmente poluidoras. Em 1986, então, surgiu a resolução CONAMA número 001, ou seja, a primeira resolução no ano de 1986 do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que vai tratar especificamente sobre o estudo de impacto ambiental e o seu respectivo relatório de impacto ambiental. Em 1988, então, nós temos a nova Constituição Federal, né? A última era da década de 60, e aí depois agora nós temos em 1988 a Constituição Federal, que é a chamada Constituição Cidadã, e dentro dela nós temos ali um capítulo específico sobre o meio ambiente, é apenas um artigo, né, o artigo 225, né, da Constituição Federal. Esse artigo ele trata especificamente sobre a proteção do meio ambiente, né, e os instrumentos para a sua proteção. Então eu deixo ela aqui porque nós vamos ver aí um pouco desse artigo, vamos comentar um pouquinho sobre ele. Então em 1997 nós temos uma resolução do CONAMA também, número 237, né? Ele trata especificamente de licenciamento, então ele traz conceito, traz tipos, prazos, além dos procedimentos. Então essa resolução, né, esta normativa, nós vamos utilizar ela bastante na nossa aula aqui de licenciamento. Então é uma das principais legislações de licenciamento que nós temos até hoje. Tem outras legislações que foram surgindo, outras resoluções que foram complementando ela, né? Talvez até alterando algum artigo, né? Algum parágrafo, mas basicamente essa resolução do CONAMA 237 ela ainda é utilizada em larga escala até hoje. Vamos passar, né, pela lei de crimes ambientais. Na verdade, nós vamos ver pouquíssima coisa sobre a lei de crimes ambientais, mas eu deixo ela aqui como um foco de estudo, né, justamente porque ela traz algumas sanções aplicáveis àqueles que descumprirem ou àqueles que causarem algum dano ambiental. Então, de que forma que ela se relaciona com o próprio licenciamento? Se no momento que eu tenho, independente de eu ter licenciamentos ou não, eu não sou autorizado a cometer crimes ambientais. Então, mesmo tendo licenciamento ambiental, mesmo tendo da licença, autorização para o funcionamento, eu não posso ali causar nenhum tipo de degradação ambiental, né? Então, eu trago aqui a lei de crimes ambientais, justamente para que a gente tenha essa noção, né, de que uma licença não é autorização para degradação, não é autorização para poluir. É justamente um dos instrumentos de proteção e não de poluição ambiental. Então deixo ela aqui para vocês também darem uma pesquisada, darem uma olhada, que eu acho bem importante com relação às sanções, com relação aí à parte de danos de degradação ambiental. E aí depois em 2011, então, nós temos a lei complementar número 140, também uma legislação importante, né, com relação ao licenciamento. Ele altera a resolução do CONAMA 001, né, ela faz algumas alterações e ela como o próprio nome já diz, ela é uma lei complementar, né, ela complementa a questão ali da resolução CONAMA 237, principalmente, elas duas caminham bem juntas, né, são bem aplicáveis em conjunto. Então essa lei complementar número 140 também nós vamos dar uma pincelada nela, né, aqui no nosso conteúdo dessa aula, mas claro que depois nós vamos ter uma outra aula específica tratando sobre a lei complementar
essa 140, porque nós temos alguns conceitos e algumas aplicações que são importantes de ver, como por exemplo a ação subsidiária, a atuação supletiva, né, dos órgãos ambientais competentes. Então são alguns pontos que eu considero importantes. E aí então depois a gente vai ter uma aula especificamente sobre essa lei complementar número 140. Então trago para vocês aqui o artigo 9º da Política Nacional de Meio Ambiente, que é a base, né, dessa legislação, traz os instrumentos dessa política. Então, dentro desse artigo 9º, lá no inciso 4º, nós temos o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. É um dos instrumentos, então, dessa Política Nacional do Meio Ambiente. Vejam, o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. Por que ele fala em revisão? Justamente ele dá a ideia de que o licenciamento não é algo rígido, né? Ou seja, a gente tem que estar sempre revisando o procedimento de licenciamento e também a própria licença, né? A própria autorização. Então, a revisão de atividades efetivas potencialmente poluidoras é isso, dá a ideia de que isso não termina, é um ciclo que não tem fim, né? Essa revisão ela deve ser constante. Lá no artigo 10, então nós temos a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidoras ou capazes, sob qualquer forma de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental. Então vejam que aqui ele já faz a previsão do licenciamento ambiental. Então, lá em 81, na própria Política Nacional, nós já temos a previsão de que essas atividades que têm o potencial de causar uma degradação ambiental, elas dependerão, então, de um licenciamento, né, desse procedimento até conseguir a sua autorização para a construção, instalação, ampliação e também o funcionamento. Nós vamos falar um pouquinho logo mais adiante sobre essas palavrinhas, né, sobre esses tipos que nós temos: construção, instalação, ampliação e funcionamento, porque nós vamos falar bem especificamente do conceito de licenciamento de licenças ambientais, certo? Então vejam que lá no artigo 10, então, desta política, nós já temos aí a previsão do licenciamento. Então nós temos aqui a Constituição Federal de 88, né? Ele traz aqui para nós o artigo 225, como eu já comentei com vocês. Então ele trata ali: todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Vejam que esse aqui é um direito, né? Então, dentro da Constituição Federal, cria-se um direito de que todos têm a esse meio ambiente ecologicamente equilibrado e que promova de fato essa qualidade de vida, né? E aí ele impõe não só ao poder público, mas como a todos nós, né? Ou seja, não basta somente cobrar do poder público ações para ter esse meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas também a coletividade, né? A população tem o seu dever de proteção ambiental também. Veja então que ali no parágrafo 1º nós temos: para assegurar a efetividade desse direito, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao poder público. Aí ele especifica que ao poder público incumbe, então, exigir, na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental e a que se dará publicidade. Ou seja, aqui ele está falando de um estudo de impacto ambiental, que nós chamamos de EIA. Alguns autores podem falar de EPIA, né, estudo prévio de impacto ambiental, mas aqui vejam que ele já traz para nós a ideia de que toda aquela obra ou atividade que tem o potencial de causar um dano, veja que sempre ele fala em potencialidade de causar um dano, né? Tem uma subjetividade aí, porque a gente nunca sabe de fato que tipo de atividade é essa que tem o potencial de causar um dano, né? Para uns pode ser uma determinada atividade, para outros pode ser outra. Então, existe uma subjetividade nessa questão de potencialmente poluidor, né? Então, ele exige esse estudo de impacto ambiental. E esse estudo, então, ele vai ser publicizado, ele vai, então, ser exposto para a população ou para aqueles que
são afetados por aquela obra ou aquela atividade. Ele deve ser, então, publicizado, né? Agora, então, falamos dos conceitos de licenciamento. Aqui é importante a gente ressaltar que eu trago dois conceitos, né? O primeiro é a resolução do CONAMA 237 e depois embaixo nós temos a Lei Complementar 140 de 2011. São dois conceitos de licenciamento que eles são basicamente iguais, né? Eles têm, claro, um é mais, tem mais coisas para a gente poder analisar e o outro é algo mais simplificado, tá? Não considero que um exclui o outro, até mesmo porque um tem mais coisas para a gente analisar do que o outro, mas eles não se excluem, né? Até mesmo porque não existe nenhuma menção na própria lei complementar de cancelamento desse conceito de licenciamento ambiental da resolução. Então, até então, as duas estão valendo. É claro que geralmente a gente usa sempre a mais atual, mas as duas têm validade tranquilamente, tá? Então, vamos analisar ela. Licenciamento ambiental é um procedimento administrativo. Observem, procedimento administrativo. Procedimento dá a ideia de etapas, dá a ideia de que há um conjunto de etapas a serem preenchidas até chegar a um determinado resultado. É como se a gente pensasse num fluxograma, onde nós temos algumas etapas e lá no final dessas etapas nós temos o resultado. Que resultado é esse? A própria licença ambiental. Então, um procedimento, vejam, inclusive foi até uma questão de um concurso público, agora não vamos recordar qual foi o concurso, mas ele perguntava exatamente isso. Qual é o conceito de licenciamento? Então, para vocês poderem lembrar, lembrem sempre aquele finalzinho ali, ó, licenciamento, procedimento. Então, quando eu tenho essa ideia do mento ali, ó, licenciamento, procedimento. Então a gente já sabe que ali tem uma ideia de que pode ser o conceito adequado de licenciamento. Até porque depois, quando a gente for ver o conceito de licença, a gente vai ver que ele é ato e não procedimento. Tá? Então, sempre quando for perguntado qual é o conceito de licenciamento, a gente já tem essa ideia da semelhança das palavras licenciamento e procedimento. Administrativo é porque ele é feito pelo poder público, ele tem que ser um órgão ambiental que vai de fato exercer esse tipo de função, que vai fazer o procedimento propriamente dito. Então, por que ele fala administrativo? Porque ele tem a ideia do poder público, tem a ideia de gestão pública. Tá? Então, procedimento administrativo tem isso. Pelo qual o órgão ambiental competente. Eu vou sublinhar aqui para a gente ter mais uma ideia. Então, veja só. Procedimento administrativo, nós já vimos, então, observem aqui o procedimento, licenciamento. Então, essa é a ideia de que nós temos do conceito, certo? Depois nós temos ali, órgão ambiental competente. Órgão ambiental competente. Certo? Aqui a gente está falando de competência. Quem são esses órgãos ambientais competentes? Bom, nós temos três, digamos, esferas de competência. Nós temos a esfera União, né, a esfera nacional, depois nós temos os Estados-membros e depois nós temos os municípios. Estados-membros também inclui-se aí o Distrito Federal e ali nos municípios também, certo? Então, órgão ambiental competente é aquele que tem a competência para exercer a função do licenciamento. Tá? Então, a nível federal, nós temos ali o IBAMA. A nível estadual, nós temos os órgãos ambientais estaduais. Aqui no Rio Grande do Sul é a FEPAM, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, certo? De Proteção da Biodiversidade, a FEPAM. E depois nós temos os órgãos ambientais municipais. Nem todos os municípios têm órgãos ambientais municipais. Então, quando não se tem esse órgão ambiental específico para tal função, aí nós temos que utilizar o órgão ambiental imediatamente superior, digamos assim, que é o órgão estadual. No nosso caso, Rio Grande do Sul, novamente, FEPAM, certo? Que licencia, ou seja, que autoriza a localização, a instalação, a ampliação e a operação de empreendimentos e atividades. Olha só, localização, instalação e operação. Observem que aqui eu tenho os tipos de licença. Tá? Então aqui ele já dá a ideia de quais são os tipos de licença. A licença
que autoriza a localização, que autoriza a instalação e que autoriza a operação. Professor, o senhor não falou da ampliação? Claro que não, porque a resolução CONAMA 237, quando a gente for ver os tipos, em nenhum momento ela cita que existe a licença de ampliação, mas ela dá a possibilidade de os órgãos ambientais terem outras licenças específicas conforme, obviamente, as suas características. Então, a gente vai ver depois também que a gente tem licença de ampliação, licença de regularização. Então, tem alguns municípios que nós temos até licença de regularização, que muitas vezes é a união de todas elas, da licença de localização, de instalação, de operação, unidas em uma única licença, certo? Então, aqui nós temos a ampliação colocada, mas a gente vai ver que quando a gente tratar especificamente dos tipos, ela não estará lá. Mas é uma ideia da possibilidade, certo? Continuando então, de empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras. Vamos lá. Ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. Observem aqui, melhorar esse marca-texto aqui, né? Então, observem, pessoal, que aqui ele fala das atividades consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras. Mas aqui cabe um detalhe. É muito subjetivo, como eu já comentei anteriormente, a gente informar quais são essas atividades que são consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras. Porque, como eu comentei, eu posso, numa análise rápida, uma análise prévia, né, e até mesmo preconceituosa, dizer que determinadas atividades são consideradas poluidoras e, na verdade, para fins de legislação ou para fins de procedimento, elas acabam não sendo atividades potencialmente poluidoras. Então, cabe aqui uma análise do que de fato é uma atividade considerada assim, certo? Ou aquela que possa causar degradação ambiental. Então, sempre é importante a gente ter em mente de que aqui há uma subjetividade. Mas, também dentro da própria resolução 237, nós temos um rol taxativo, ou seja, ele traz ali listado no seu próprio anexo 1, então o anexo da resolução CONAMA 237 traz as atividades que são consideradas potencialmente poluidoras, ou seja, aquelas que são obrigadas a ter, a fazer, né, o seu licenciamento ambiental. Então, se vocês observarem, se vocês tiverem aí do ladinho a resolução CONAMA 237, observem que lá no anexo 1 dela, vocês vão encontrar as atividades listadas lá. É um rol de atividades que obrigatoriamente, né, que deverão fazer o seu processo, seu procedimento de licenciamentos ambientais, certo? E aí, então, seguindo, considerando as disposições legais, regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. Ou seja, nem toda atividade vai ter o mesmo procedimento, vai ter que pegar os mesmos papéis, ou seja, fazer a juntada de documentos da mesma forma. Vai depender muito de qual tipo de atividade, qual tipo de porte dessa atividade. Então, tudo tem que ser analisado conforme cada atividade. Tanto é que nem todas as licenças não são analisadas da mesma forma. Ou seja, eu tenho 2 oficinas mecânicas, eu vou analisar essas 2 oficinas mecânicas, a documentação da mesma forma. Não. Por mais que elas tenham o mesmo tamanho, que tenham a mesma atividade, ou seja, oficina mecânica, a análise tem que ser separada, ou seja, cada um tem que ser feita a sua análise conforme as suas características, e não só porque possui a mesma atividade ou o mesmo porte vai ser analisado da mesma forma. Então ali, e conforme as normas aplicáveis ao caso. Então, para cada um é uma forma de análise, certo? Seguindo aqui, o licenciamento ambiental, então, da Lei Complementar número 140, nós temos o procedimento administrativo, da mesma forma, olha lá, procedimento, vejam, procedimento administrativo, também nós já vimos isso, destinado a licenciar atividades ou empreendimentos, e aí depois pode ver que ele retira
retira aquela parte, né, pelo qual o órgão ambiental competente licencia isso e aquilo outro. Então ele retira aquele trecho, mas ele mantém o restante do próprio conceito. Também retira depois lá no finalzinho com relação às disposições legais, né, e aplicáveis ao caso, mas basicamente o conceito ele é igual. Então verifiquem, né? Licenciamento, procedimento, guardem isso, certo? Então aqui nós temos o conceito de licenciamento ambiental. Observem que eu deixei aqui, ó, uma atenção, né, um símbolo de atenção, que é com relação ao nosso anexo 1 da resolução 237. Atenção para ela, que ela vai trazer para nós as atividades potencialmente poluidoras. Fechou? Licença ambiental. Também temos esse conceito na resolução CONAMA 237, mas nós não temos este conceito de licença ambiental na Lei Complementar 140. Então, por isso que eu trago somente a referente à resolução. Vamos a ela. Então, licença ambiental. Agora não é mais licenciamento, não é mais o procedimento, aquele conjunto de etapas. Agora nós temos o ato, ou seja, o resultado. Ou seja, ato administrativo. Continuamos com o ato administrativo, ou seja, com essa palavra administrativo. Pelo qual o órgão ambiental competente, nós também já vimos quem são eles, né? Vamos retomar. IBAMA a nível federal, a nível estadual, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos a FEPAM e depois nós temos os órgãos ambientais municipais, que pode ser uma secretaria, pode ser um departamento, ok? Estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão, bom, vamos parar por aqui e vamos analisar o que nós temos antes. Estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental. O que eu quero dizer com isso? Aqui nós temos as chamadas condicionantes das licenças ambientais. Ou seja, quando eu termino o procedimento, né, de licenciamento ambiental, nós temos como resultado a licença. E dentro dessas licenças, nós temos ali alguns critérios, algumas questões a serem atendidas obrigatoriamente. Estão vendo aqui o deverão ser obedecidas? Deverão ser obedecidas, ou seja, dá um critério, observe esse deverão aqui, ó, dá um critério de obrigatoriedade, certo? Então nós temos ali, ó, condições, restrições e medidas de controle, ou seja, ele faz uma exigência, ele exige que nós tomamos medidas para evitar ou para minimizar ou para até mesmo diminuir uma determinada degradação possível, ou aquela que já está iminente ou próxima de acontecer, certo? Então, condições e restrições. Ele restringe algumas coisas, ele te dá uns padrões, uns limites, te estabelece esses limites, que obrigatoriamente, então, devem ser atendidos pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para. E aí, novamente, nós temos aqui a parte dos tipos de licença para localizar, para instalar, para ampliar e para operar os empreendimentos ou atividades utilizadoras. E aí segue o mesmo padrão do conceito de licenciamento ambiental. Mas vejam o que é importante aqui. Então foquem nessas questões. Primeiro, licença é o ato, é o resultado do procedimento, beleza? Órgão ambiental competente, nós já vimos, nós temos 3. Nós temos o primeiro lá, que é a União, depois nós temos o órgão estadual e o órgão municipal. Estabelece condições, restrições e medidas de controle. O que são isso? As condicionantes à licença. Eu posso não atender? Não, eu sou obrigado a atender. Por quê? Porque está escrito aqui, ó, deverão ser obedecidas. Perfeito? Então, seguimos aqui, temos também os tipos de licenças no qual se refere essas condicionantes. Perfeito? Então, fechamos aqui mais um outro conceito, que é o conceito de licença ambiental. Feito, galera? Volto aqui também a mencionar a
Resolução 237, o seu anexo 1, com relação às atividades potencialmente poluidoras. Lembrando, por que eu tenho sempre essa atenção aqui? Para que vocês saibam que, por mais que seja subjetivo a questão de efetiva ou potencialmente poluidoras, o anexo 1 nos traz esse rol de atividades, beleza?